Fala galera, e trazendo aqui a correção de mais uma das provas que teve do concurso do Banco do Brasil. Se liga aí. E sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão no Matemática Fácil e aquele acordo nosso já de começo de vídeo, né pessoal? Já vai lá e senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera, não custa nada e senta o dedo no like aí, novamente, né? Ativa as notificações lá com a galera. Pessoal, é o seguinte, a gente já fez ali a correção das provas do tipo A e B, mas antes da gente ir para a provinha do tipo C, como está no título, eu quero que você vá lá e coloque aí nos comentários qual o modelo de prova que você fez, qual dos modelos você achou mais fácil, a provinha A, B ou C, tá? Pode colocar aí depois que a gente terminar a correção desse daqui, vai lá e comenta com a gente e colocando ali, né, para o pessoal que comentou, eu achei a prova do modelo A mais fácil, foi injusto. Pessoal, essa divisão das provas com modelos diferentes foram por região. Então todo mundo que está na sua região lutando pela mesma vaga que você, todos fizeram a mesma prova, ok? Não tem como, por exemplo, eu fiz a prova A, o colega da cadeira do lado fez a B, o colega da outra cadeira fez a prova C. Não tem isso, ok? Mas vai lá nos comentários e coloca isso daí pra gente, ok? E, como a gente disse, então, né, vamos pegar aqui a provinha do tipo C. Lembrando que a gente está fazendo ali, né, vamos voltar aqui, a banca examinadora, para você que chegou agora, foi a Fundação Sesgran Rio. E a parte de matemática para o cargo ali de agente comercial. Provinha que foi nesse último dia 23/4. Agora a gente vai fazer a correção da prova do tipo C, a provinha 3 ali, ok? Vamos começar aqui a correção dessas questões, tá bom? Então, sem enrolação, vamos lá. Deixa eu até chegar aqui para o lado, porque só de bater o olho o pessoal já desesperou com essa prova, né? Porque, olha lá, só os itens mexendo com logaritmo. Quando fala de logaritmo, o pessoal desespera. Meu Deus, professor, como que eu faço uma questão de logaritmo? Vamos trocar uma ideia agora sobre isso. Mas tinham outros assuntos que estavam ali dentro do digital que o pessoal podia ter trabalhado, né? Mas já que estava ali na provinha, vamos discutir sobre ele. Falava ali o seguinte, ó. Em 2021, uma empresa lançou o produto P, até então o único de sua categoria no mercado. No início do ano seguinte, uma outra empresa lançou um forte concorrente desse produto. O lançamento desse produto concorrente implicou, em 2022, que era o ano subsequente, uma redução de 4% nas vendas do produto P, em comparação a 2021. Supondo-se que essa taxa de redução anual das vendas se mantenha, o número aproximado de anos depois de 2021, em que as vendas do produto P serão apenas de 30%, então as vendas de P vão ser apenas 30% das vendas alcançadas do ano do seu lançamento é dado por, e aí vem aquelas expressões horrendas ali, né? Pessoal, o que a gente tem que pensar ali? Eu tenho um produto P, tá? Só para nos ajudar aqui na interpretação. Eu tenho o meu produto P, e aí, passado ali um ano, né? No próximo ano, ele vai ter ali a redução de 4%. Isso aqui é uma redução. Ou seja, ele começou ali com 100%, reduz 4%, ele vai para 96%. Só que o próximo, não vou tirar 4 de 96, né? Porque agora esse 96 é o nosso novo 100%. Então lá para o produto P3 eu vou tirar 4% desse 96, que eu vou ter um valor dele aqui. E assim a gente vai até chegar a um PN, aonde o valor ali seja de 30%, ok? Nota que a primeiro momento aqui, que é o 96%, a gente sabe, né? Então eu quero a primeira redução, que vai para 96%, ela vai acontecendo várias e várias vezes, de acordo com o tempo, né? Vou chamar esse tempo ali de, por exemplo, de T ou de X, qualquer valor, até chegar no 30%. Essa é a ideia que a gente tem que ter em mente, tá bom? Guarda essa ideia, pausa aí o vídeo. Vou usar aqui essa parte aqui também, porque o cálculo dessa daqui, para ficar bem detalhado para vocês, né? Claro que pode pular etapas, mas para ficar detalhado, eu vou fazer bem passo a passo. Então aquele 96%, eu não posso escrever ele como 0,96, que é a primeira redução. Só que isso vai acontecendo várias e várias vezes. Por exemplo, 96% e reduz, e reduz, e reduz. Multiplicação de um número por ele mesmo,
quantas vezes eu não sei, vou chamar de x, que é o nosso tempo, até chegar a 30%, 0,3 ou 0,30, a mesma coisa, ok? Para eliminar esse cara aqui, pessoal, para a gente resolver essa aqui uma equação exponencial, a primeira coisa que a gente pode fazer é, até olhando para os gabaritos da dica, né, aplica log dos dois lados. Então tem o log de 0,96 elevado a x, que é igual ao log de 0,30 ou 0,3, ok? Esses números que estão na forma decimal, eu posso escrever eles em frações. Só que esse expoente, que é o x, usando já uma propriedade, regra do tombamento, que o pessoal fala, né? Eu vou escrever ele aqui antes multiplicando. Então eu tenho x vezes o log de 0,96 é 96 sobre 100, igual 0,30, ele não é 30 sobre 100? Beleza. Então vamos lá. 30 sobre 100. Ok? Beleza. Professor, quando eu vi ali coisas de logaritmo, quando eu lembro de estudar o logaritmo, ele tinha uma base. Beleza, galera, que eu não coloquei porque quando não aparece, a nossa base é 10. Só para não poluir escrevendo ela a todo momento, eu escolhi usar a base 10, até porque, olha lá, no resultado, está usando a base 10. Quando a gente não coloca, essa é a base, ok? Mais uma propriedade do logaritmo. Quando eu tenho valores dividindo, eu posso separar em dois logaritmos, fazendo a subtração deles. Então, isso daqui é o x que está multiplicando o log de 96 menos o log de 100, certo? 96 que era o numerador, 100 que é o denominador. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, esse 100 não é a mesma coisa que 10 ao quadrado? Vou escrever ele dessa forma, tá bom? Do outro lado, mesma coisa, eu vou ter lá, ó, o log de, aqui eu não posso simplificar, um zerinho com o outro, o log de 3 menos o log de 10. Beleza? Seguindo ali, o que a gente vai ter? Ali na primeira parte, aquele 96, por enquanto, a gente pode pegar ele ali e fatorar, né? Vai lá no cantinho e fatora. 96 dividido por 2. Vai lá e faz a continha desse cara, né? 96 por 2, ele vai dar 48. Por 2, ele dá... Ele vai dar 24. Vamos fatorando ele aqui. Por 2 dá 12. Por 2, 6. Por 2... Vamos ficar do lado de cá, agora tampando esses gabaritos feios. Por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Então, 96 não é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5, certo? Então, vou colocar x vezes o log de 2 elevado a 5 vezes 3. Eu só escrevi o 96 de uma forma diferente, tá bom? Ok. Apagar aqui nosso rascunho, usando ali as propriedades de potenciação, de logaritmo, né? Mesma coisa que a gente fez com x lá em cima, ó, esse 2 eu vou colocar aqui antes multiplicando, tá bom? Então vai ficar menos o 2, menos 2, e aí a gente vai ficar vezes o log de 10. Do outro lado, eu tenho ali log de 3. Log de 10 na base 10, quando os dois valores são iguais, isso dá 1. Então, menos 1. Resolvi o logaritmo. Esse aqui também eu já vou mudar, tá? Log de 10 na base 10, isso vale 1. Ok? Só para a gente usar aqui o espaço todo. Então, 1, que é igual ao log de 3, menos 1. Ok. Tá bom. Esse pedacinho aqui, ó, 2 vezes 1 vai dar 2, bonitinho. Agora pensando nesse cara. Valores multiplicando. Se quando eu tinha valores dividindo, eu separei em dois logs subtraindo, quando eu tenho valores multiplicando, eu vou separar em dois logs, só que fazendo a soma deles, tá? Então, o nosso x, ele está multiplicando. Ó, esse 5 eu vou passar multiplicando o log de 2, mais log de 3, menos 2. Ok? Até ali, tranquilo, né? Igual log de 3 menos 1. Quase chegando a um valor, porque o que a gente quer? Não é esse x? Então tá bom. Então olha lá. O que eu estou tendo aqui desses caras? Lembrando ali, né, só para fazer aqui um excesso de notação, esse 5 ele está multiplicando esses dois logaritmos.
Beleza. Todos esses valores não estão multiplicando o x, então eu vou passar eles dividindo. Então, olha lá, quem é meu x? Na parte de baixo eu vou ter 5 log 2 mais log 3 menos 2, tudo isso dividindo pelo que estava do outro lado. Log de 3 menos 1. Ok. Galera, olha para essa coisa feia e olha para os nossos gabaritos. Aqui já seria um dos resultados, porque esses valores de log de 3, log de 2, não tem como a gente calcular. Mas, para tentar ainda nos confundir mais ainda, os gabaritos pegaram esses valores que são negativos e escreveram no começo. Então, só vou inverter. Ó. Quem é nosso x? Ele tinha lá ó, log de 3 menos 1. Eu vou colocar menos 1 mais log 3. O menos 2 está lá no final, vou trazer ele para o começo. Então, é menos 2 mais 5 vezes log de 2 mais log de 3. E essa galera está dividindo. Ok. Olha lá para os nossos itens e vê quem tem isso. Olha lá, menos 1 mais log 3. A letra A tem isso. Menos 2 mais 5 log de 2 mais log de 3. Lembrando que a base, quando não aparece, é 10. Então, para esse modelo de prova, olha lá o nosso gabarito. Letrinha A de aprovado, de aprovação. Questãozinha, de certa forma, para um concurso, chata, né, pessoal? Para um vestibular, ok. Mas para um concurso, tinham outros conteúdos ali que estavam dentro que a gente poderia trabalhar, certo? Então aqui usou muita propriedade de logaritmo, muita manipulação, uma questãozinha pesada, né? Então sugestão, até para a gente saber ali lidar com o nosso tempo. Apareceu isso daqui numa prova sua, digamos assim, é a última questão, é aquela que só se sobrar o tempo, ou se você falar, não, logaritmo eu domino. Por quê? Porque eu estudei aqui com o professor Rodrigo, então aqui vai ser meu diferencial. Aqui eu vou tirar um ponto que o meu candidato com certeza não vai ter, tá bom? Vamos de próxima? Olha lá. Questãozinha aqui que falou do seguinte. Em uma cidade, vamos voltar aqui para outra câmera, né? Aumentar para vocês. Em uma cidade, as empresas tendem a se tornar clientes de 3 grandes bancos, 1, 2 e 3. Na matriz A, apresentada a seguir, o elemento da linha I da coluna I e da coluna J, beleza? Representa o número de empresas que deixam... cadê? Me perdi aqui, perdão. Que deixaram de ser clientes do banco I e se tornaram clientes do banco J. Então aqui também está jogado. Ó. Aquilo ali está falando a galera que deixou de ser cliente do I e foi ser cliente do banco J, onde I é a linha e J é a coluna. No último triênio, então nos últimos 3 anos. E aí tem uma matriz, depois a gente olha para ela. Com base apenas na matriz A, no último triênio, o banco 2 teve um aumento de quantas empresas clientes? Então tá. O que eu tenho que lembrar de uma matriz, galera? Quando eu olho para uma matriz, o que é esse A e J? Esse A e J representa a posição deles, né? Então o meu 0 ali, ele está na linha 1, coluna 1. O 5, ele está na linha 1, que é horizontal, coluna 2. O 3 na linha 1, coluna 3 e assim por diante. Vou para outra linha agora. Então eu vou ter aqui o 2, 1, 2, 2, 2, 3. 3, 1, 3, 2 e 3, 3. Então, aqui é a forma genérica da gente representar. Sempre o I representa a linha e o J representa a coluna, ok? Daqueles valores ali. Então, o que está acontecendo ali com os nossos valores, né? Falando que deixaram de ser clientes do banco I e foram ser clientes do banco J. Então, quais são os valores que a gente tem ali? Primeira coisa que a gente olhar, se eu olho para a diagonal principal, os valores são iguais, né? A linha e coluna é a mesma coisa, então os clientes ali meio que ficam no 0 a 0, porque olha lá, saiu 1 do banco 1 e 1 volta para o banco 2, 0 a 0. 2 e 2, então eles só trocaram de banco. 3 e 3, então de certa forma a gente meio que ignora o pessoal dessa linha. Agora, aonde que vai ser interessante a gente olhar? Vamos primeiro olhar esses dois caras aqui. Porque olha lá, eu tenho 2 clientes saindo do I e 1 indo para o J. 3 e... 3 não, né? Perdão. A gente tem que pegar ali os valores deles. O 2, 1
eu tenho ali 4 clientes, certo? O 2, 1 é esse cara. E o 3, 1, ou vamos pegar o 1, 2 do outro lado, para pegar os de mesma posição. Eu pegando o 1, 2, que digamos ali é a mesma troca, né? Só trocou o valor, a ordem dos valores. 1, 2, a gente tem 5 clientes, certo? Então a troca que teve ali do banco I para o banco J, do banco 1 para o banco 2. Então, entre esses caras aqui, lembrando que a ideia é, saiu do banco I e foi para o J. Qual que está sendo aqui o aumento? Tinha 4 e foi para 5. Então aqui ele não aumentou um cliente, o J não tem um cliente a mais, o banco 2 não tem um cliente a mais, beleza? Mesma ideia, vamos pegar ali agora outros dois valores. Vamos pegar ali, vamos pintar eles ali. Eu vou pegar o 2, 3 e o 3, 2. Vamos pegar esses dois agora para olhar. Olha os valores que eu tenho. No 2, 3, quem está naquela posição não é o valor de 2 ali na nossa matriz? Seria. E no 3, 2, qual valor está naquela posição? Seria o 6. Então, de 2 clientes foi para 6. Quantos clientes aumentaram aqui? Aumentou 4 clientes, ok? Então, se eu quero saber, né, olha lá o comando da questão, com base naquilo ali, qual que foi o aumento total? Então, eu quero saber o meu total. Então, em uma parte aumentou 1 cliente, na outra parte aumentaram 4. Meu total aqui, então, aumentaram 5 clientes. 5 clientes, letrinha E. De eu consigo, eu dei conta, eu serei aprovado. Ok? Questãozinha ali que mexia com a ideia inicial de matriz, que é a posicionamento, mas de interpretação ali bem peculiar, né, pessoal? Então, pedi ali uma interpretação legal da nossa parte, tá? Próxima questãozinha, falava assim, ó, questão 18. Em cada uma das latas da figura acima, há apenas lápis e borrachas. Então, dentro daquelas latas, daqueles recipientes, só tem lápis e borracha. O número escrito em cada uma dessas latas indica a quantidade total desses objetos nela contido. Então, por exemplo, eu tenho 21. Juntando lápis e borracha, tem 21 objetos. E assim por diante. Uma dessas latas foi retirada e, considerando-se apenas as 4 latas restantes, o número total de lápis passou a ser o triplo do número total de borrachas. Então, aqui está a nossa principal interpretação dessa questão, galera. Ó. Ao tirar, não sei qual que a gente vai tirar. Por exemplo, eu tirei a primeira. Só um exemplo. Com as 4 que sobraram, ele falou o número total de lápis passou a ser o triplo do de borracha. Ou seja, eu tenho ali a seguinte ideia de proporção dessa galera. Para cada lápis, eu tenho que ter 3 borrachas. Ok? O número de lápis passou a ser o triplo de borrachas. Então, por exemplo, se eu tenho lá... Se eu tenho ali a ideia de 10 lápis, como que eu vou achar? Vamos colocar aqui um valor que é redondo, né? 9 lápis. Eu tenho que colocar ali, né, 3 vezes 3, para também dar 9, certo? Então, eu tenho 9 e 3 borrachas, então fica sendo o triplo, tá? Só para ajudar na nossa interpretação. Considerando-se apenas as 4 latas restantes, o número total de lápis existente nelas é igual a... Então, eu vou eliminar uma dessas latas, e vai sobrar ali, eu quero saber qual é o total de lápis que ficou. Ok. Dessa ideia que a gente escreveu aqui, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso montar aqui uma proporção, né? Posso falar, multiplicando cruzado, que L sobre B não é 3 sobre 1. Ok, né? Guarda essa ideia. E tendo isso daqui, ou seja, 3 sobre 1. Então, aqui eu tenho quantos objetos? Eu tenho, por exemplo, 3 borrachas e 1 lápis. Então, eu tenho aqui um total de 4 objetos. Essa ideia de ter ali 4 objetos, múltiplos de 4, é o que vai nos ajudar a saber qual que a gente vai eliminar. Professor, por que 4 objetos? De novo, a gente tem 3 lápis e 1 borracha. Se eu tenho 6 lápis, eu tenho 2 borrachas. E assim por diante. Certo? Então, por essa ideia aqui, que a gente tem 4 objetos. Fazendo testes ali, pessoal, a única que a gente vai poder eliminar para dar certo, para que o resultado daquele que a gente elimine seja um número que é múltiplo de 4, eu tenho que eliminar
essa daqui. Por quê? Faz a soma total. Né? Se eu fizer ali, ó, 21 mais 16 mais 14 mais 27 mais 13. Somando essa galera toda, eu tenho ali 91 objetos. Aí a gente teria que testar. A única que eu elimino e dá certo é a com 27. Porque se eu faço 91 menos 27, nós temos ali 64. E 64 é o tirando dessas subtrações, de eliminando ali, é o único que vai ser um valor que vai ser múltiplo de 4. Todos os demais a gente poderia testar, só que o vídeo ia ficar grande, não dá certo, né? Então eu tenho 64 objetos. Como que eu faço para descobrir quantos são lápis desses 64 objetos? É só pensar o seguinte. Eu não sei quantos que eu tenho, mas não é um múltiplo de 3, o lápis? Então vou fazer ele 3 vezes 1K. Eu não sei quantas borrachas, mas também ele vai ser um múltiplo do mesmo K. Então vou fazer 1 vezes K. Ou seja, 4K é 64. 64 dividido por 4. O nosso K aqui, a gente vai ter ele sendo um valor que é 16. Com essa ideia, o tanto de lápis não é um múltiplo de 3? Né? Não é 3 vezes o K, não foi o que a gente escreveu aqui na parte de cima? Para ser o lápis? Então, 3 vezes o K que a gente acabou de achar que é 16, nós encontramos aqui 48. E 48, nosso gabarito, letrinha B. B de bola, B de bosque, B de beleza. Ok? Mais uma questãozinha aí que a ideia até que simples, mas que exigiu um pouco mais da nossa interpretação, né? Agora a questão 19, galera, aquela questão para... Deixa eu ver se é essa daqui, se é a 19. Não, acho que foi a última, me precipitei. Mas tem uma dessa prova aqui, C, que foi aquela para não zerar. Essa daqui, inclusive, nos grupos o pessoal perguntou bastante, né? Inclusive, se você não faz parte, galera, nós temos aí os nossos grupos, né? Tem grupo de WhatsApp, grupo no Telegram, tudo na descrição do vídeo. Mas se você quer um atendimento especializado, é claro que você pode contribuir ali de forma financeira, tanto no botão Valeu, como também entrando ali no Seja Membro. E aí, dependendo do nível do Seja Membro, você tem ali um bate-papo exclusivo comigo, tem grupos da galera que é só do Seja Membro, e também tem vídeos exclusivos para a galera lá do último nível lá do Seja Membro, que não está aberto para todo mundo aqui no YouTube, tá? Por exemplo, tem material lá de concursos, tem preparatório para Enem, tem preparatório para vestibulares que está oculto, só para a galera que entra lá no nosso Seja Membro, beleza? Essa questãozinha aqui foi uma das que o pessoal pediu para a gente discutir lá logo no dia da prova. E ele falou assim, ó. Em uma plataforma de xadrez online, as estatísticas de um certo jogador são dadas na tabela abaixo, em que se mostra a porcentagem de vitórias, empates e derrotas, quando ele joga de brancas e quando ele joga de peças pretas. A dica que eu sempre dou, né, pessoal? Tem uma tabela, um quadro, um gráfico, não olha aquilo ali. Lê a pergunta por completo e depois a gente retoma. Sabe-se também que o número de vezes em que esse jogador empatou de brancas foi 2 vezes maior, então vamos marcar, ó, 2 vezes maior do que de pretas. Então aqui eu tenho em relação aos empates. E vamos anotar isso daqui. Os empates com as brancas, para ser igual, né, tem que ser igual 2 vezes o empate das pretas, porque o da branca foi 2 vezes maior. Então a gente inverte ali para escrever nosso valor, tá? E aí ele nos pediu o seguinte, comando da questão. Qual a razão, ou seja, divisão, né, em matemática, sempre que eu leio razão, a gente lembra de divisão. Qual a razão entre o número de vitórias de pretas e o número total de vitórias? Então a gente tem que achar ali o número de vitórias de pretas e o número total de vitórias. Ok. Vamos escrever aqui essa ideia. Agora vamos olhar lá no nosso gráfico. Olha lá. Eu quero as vitórias com as pretas e o total de vitórias. Então tá bom. Já que eu tenho aqui, ó, os empates com as brancas. Empate com branca. Qual que é o nosso valor ali? Com as brancas, olha lá, linha de baixo, não é 5%? Então esse 5% eu vou escrever 5 sobre 100 das brancas, ok? E do outro lado, eu vou escrever, já que é ali, né, 2 vezes os empates com a preta. Então, com as pretas, empate não é 10%? Então, vou escrever lá. 10%, 10 sobre 100 das peças pretas.
Beleza. Agora vamos manipular isso daqui, pessoal. Vamos achar aqui uma razão entre esses valores. O que eu posso fazer para facilitar? Ó, eu tiro aqui um zerinho de cada valor, ok? Aqui eu posso simplificar, por exemplo. Se fizer assim simplificar também dá certo, tá, pessoal? 5 dividido por 5 é 1. 100 dividido por 5, a gente vai ter 20, ok? Beleza. Posso simplificar aqui também, ó, 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá 5. E agora vamos multiplicar cruzadas, pessoal. O que eu tenho ali na parte de cima? O que sobrou ali? 1b. b vezes 5, que é a parte de baixo do outro. Então, b vezes 5, 5b. Certo? E do outro lado, eu tenho 20 vezes p. Então, 20p. Ou seja, o nosso b aqui está sendo o quê? 20p sobre 5. Então, as minhas brancas é a mesma coisa que 4 vezes das pretas. Vamos guardar essa informação. Ok? Agora, vamos para o cálculo que a gente quer, que é o que a gente marcou ali, ó. Vitórias de pretas sobre vitórias, sobre o total de vitórias. Então, vou até colocar aqui em outro quadro. Vitórias das pretas sobre vitória total, certo? Então, olha lá. Vitórias com as pretas. Quanto que a gente tem? 50%? Então, vou colocar aqui. Esse 50%, eu vou escrever ele da seguinte forma. 50%, 50 sobre 100. Das pretas, né? Eu tenho que tirar ali a ideia do empate dele, dos 10%. Então, isso vezes 10. E na nossa parte de baixo, a vitória total, então eu vou ter ali a vitória das pretas, que é essa mesma coisa, 50 sobre 100 vezes 10. Mas agora vamos achar as vitórias das brancas. Olha lá, a vitória da branca é 100. E a gente tem que olhar ali em relação às derrotas, né? Porque se ganhou desse daqui, tem a derrota do outro. Então a gente vai escrever da seguinte forma. Aquele 60%, 60 sobre 100 vezes o 40. Ok. Vamos de contas aqui desse pessoal. Olha lá. 50 dividido por 50 é 1. Aqui fica sendo 2. Então lá em cima eu tenho 10 dividido por 2, que fica 5. Tá? Só na parte de cima lá a gente tem 5. Aqui na outra parte, mesma coisa, fica sendo 1 sobre 2. Então 10 dividido por 2, esse parênteses, dá 5. No outro, a gente simplificando aqui, olha lá, pode tirar um zerinho, outro zerinho, então a gente ficou com 6 vezes 4, 24. E 6 mais 24, 5 sobre 29, certo? Beleza, 5 sobre 29, voltando lá nos nossos itens, olha lá, 5 sobre 29, letrinha B. B de bola, B de bosque. Professor, mas aqueles valores lá, onde a gente usou esse B é igual a 4P, ou seja, cada uma de B, ou seja, 10% dela, uma dela, seria, que a gente colocou aqui, né, o 10% dela, seria o 40% da outra, tá? Vezes 4. Essa é a ideia que a gente aplicou ali, tá? E a última questão, essa daqui é a que eu já tinha ali anunciado, essa daqui é aquela que foi para o pessoal não zerar, por mais que o enunciado dela seja um pouquinho maior. Falou assim, ó. Uma empresa estava patrocinando um evento musical e resolveu presentear algum de seus melhores clientes com ingressos para o evento. Para cada um dos 30 clientes solteiros, tinha ali, ó, 30 clientes solteiros, foi enviado um envelope com apenas um ingresso. Então, foi um envelope com um ingresso. E para cada um dos 40 clientes casados, foi enviado um envelope com 2 ingressos. Antes de serem enviados por correio, o conjunto de envelopes com 2 ingressos foi pesado, dando uma massa de 5.720 gramas. Ao passo que a pesagem do conjunto de envelopes com apenas um ingresso indicou uma massa de 3.090 gramas. Beleza. Sabendo-se que os cônjuges dos clientes não eram clientes da empresa, então não tinha como, né, ali num casal, por exemplo, os dois receberem envelopes com 2 ou com um só, qual é a massa em gramas de cada ingresso? Então, como é que a gente pode escrever isso daqui, galera? Olha lá.
Posso escrever da seguinte forma. Ele falou assim pra gente que os 30 envelopes ali dos solteiros, né, com ingresso, vou colocar 30 aí, mas é o ingresso e o envelope, tá? Vou colocar ali só da galera dos... vamos colocar por S, né, para ficar fácil. Então, 30S, da galera solteira, que é o envelope e o ingresso. Isso aqui tudo junto deu 3.090. E da galera casada. Então, 40 da galera casada deu 5.720. Beleza. Só que, aqui no primeiro, se eu faço a divisão ali, né, pegando só a primeira ideia, vamos deixar só ele anotado por enquanto. Se eu divido ali o 30.090 por 3, qual que é o valor que eu estou tendo ali no S? Não seria 103 gramas? Ou seja, cada conjunto ali que tem um envelope e um ingresso, cada um deles 103 gramas, ok? E a ideia do outro, né? A mesma coisa, eu tinha colocado ali 40C, né, de casado. 5.720. Então, se eu divido 5.720 por 40, tiro um zerinho ali para facilitar, o valor do peso ali do conjunto do casado seria de 143 gramas. O que que tem naquilo ali? Tem um envelope, tem um ingresso e tem outro ingresso, né? 2 ingressos. Então, se cada conjunto do de azul pesa 103, cada um do conjunto do de preto pesa 143, qual que é a diferença entre eles? A diferença entre eles não é justamente um ingresso a mais? Então, se eu quero saber a massa de cada ingresso, não vai ser a diferença entre esses valores? Então, bastava fazer ali, ó, 143 menos 103, ou seja, cada um ali pesava, cada ingresso, que é aquela diferença, 40 gramas. E 40 gramas, nosso gabarito aqui, letrinha C. E bem final do vídeo aqui, os cachorros do vizinho deram aquele ataque, né? Então, não sei se vocês estão ouvindo aí ou não, mas se estiver ouvindo, aquela desculpa. Sim, temos efeitos especiais aqui até para os barulhos, né? Mas, então aqui, galera, a gente fechou a última questãozinha, que foi aquela questãozinha bônus, né? Aquela questãozinha ali de brinde. E deixando aqui para vocês também, né, já nossas redes novamente, grupo do WhatsApp, né, aquele que é aberto para todo mundo. Aí na descrição do vídeo tem o link direto e todos aqui também tem o link direto, né, mas só para a gente reforçar ali. Telegram, que não, Telegram é legal porque a gente tem materiais que a gente postou lá e você pode pegar entrando depois. Tem o nosso Insta ali que a gente coloca material direto para vocês e novidades, assuntos sobre vestibular, Enem, concursos. Grupo do Face, por mais que o Face esteja um pouco abandonado, tá por lá também, né? O Facebook já tá caindo em desuso já faz um bom tempo. Tem o Twitter, enfim, a gente está em todas as redes ali, menos no tal do TikTok ainda, que a gente não tá tendo tempo ali para produzir material para o tal do TikTok, ok? Mas, no mais, galera, aqui a gente fechou os 3 modelos de provas ali para a galera do concurso deste ano de 2023 para o Banco do Brasil. Então, provinha da parte de matemática, né? A, B e C, fizemos todas. Professor, e matemática financeira? Vamos fazer também, a gente vai trazer aí nos próximos vídeos, ok? Vejo vocês no próximo vídeo, até lá.